Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Graça e paz, queridos. Amém? Você pode se colocar de pé nesta hora. Vamos dar início a esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Que bom que você está aqui. Bom que podemos juntos louvar ao Senhor. Feche teus olhos. Vamos iniciar esse culto orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esta noite, pelas nossas vidas, por estas portas abertas. Deus quer falar contigo nesta hora. Então comece a entrar na presença do Senhor, a dizer a Ele o que você veio a entregar, o que você veio receber, o que você veio pedir. Diga isso ao Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui mais uma vez na Tua presença. Fala comigo. O Senhor tem liberdade neste lugar para nos tocar, para tratar conosco. Vamos orar. O Wilton vai estar orando. Entre na presença do Senhor nesta hora através da sua oração. Senhor, meu Deus, graças te damos por mais um dia de vida, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui louvando e agradecendo o seu nome, Pai. Neste momento, Pai, já venho pedir para que o Senhor esteja à frente, Pai, desse culto, esteja tomando, Pai, essa igreja em suas mãos, tomando cada pessoa aqui presente, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, grandemente a vida de cada um, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, o pastor que vai estar trazendo a palavra mais à tarde, para que essa palavra, Pai, que será dita hoje, possa estar fazendo morada em nossos corações, Senhor, que possa estar germinando nossos corações, possa dar frutos, Pai, futuramente. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tudo há de fazer em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Esta é a hora da adoração, hora em que nós vamos entrar na presença do Senhor com os nossos louvores e com bastante alegria. Diga isso ao Senhor. confessará ao Senhor.
escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem para adorar. Vem, assim como estás. Vem, vem. Aleluias. Vem diante da presença do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João. Primeira João 3, 1 e 2. 1 João, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Vede que grande amor o Pai nos tem concedido. Quantos têm recebido esse amor de Deus? Quantos reconhecem esse amor de Deus derramado sobre a sua vida? E nós vamos cantar isso. Oh Jesus, que grande amor é esse, infinito amor que me alcança, que me acolhe todo dia, que me cerca. Esse amor de Deus nos constrange. E esse amor está aqui nesta noite mais uma vez, né, para nos abraçar, para nos envolver. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesta hora. E esse louvor diz exatamente isso. Eu não merecia, mas o seu amor veio e me alcançou. Eu não tinha valor, mas o Senhor pagou um alto preço por mim. Ah, Jesus, eu reconheço que o Senhor tem sido tão bom para mim. Reconheço, Deus, a tua fidelidade. Eu reconheço, Pai, que o Senhor tem me alcançado, o Senhor tem me visitado. E mais uma noite estamos diante da tua presença para te adorar. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Pode declarar? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Jesus.
mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tínhamos valor algum, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Olha o que Ele faz por você. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, aleluia. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada, Jesus. Aleluias. Erga suas mãos aos céus. Diga ao Espírito Santo de Deus que você nasceu para o adorá-lo. Diga ao Senhor Jesus nesta noite que é seu prazer estar na presença dEle. Diga que você ama a presença do Pai. Diga que você ama entoar louvores, que você ama ouvir a voz do Senhor. E para isso nós estamos aqui, Deus, para te adorar em espírito e em verdade. Encontre em nós, Pai, uma adoração que toque o teu coração, uma adoração, Pai, que fale com o Senhor, que mova os céus. Ó Deus, que o Senhor venha mesmo nos visitar nesta noite. Que o Senhor venha mesmo, ó Deus, com a tua graça, com a tua unção sobre as nossas vidas, Deus. Te adoramos, Deus, nesta noite em espírito e em verdade. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis,
nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A igreja declara: pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Aleluias. Aleluias. Quero saudar os nossos visitantes junto com a igreja. Como é que a gente recebe esses amados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para adorar ao Senhor conosco. Nessa hora nós vamos entregar o dízimo, a oferta. Mas antes, eu queria que você liberasse uma palavra para quem está aí próximo. Você diga assim: toda sorte de bênção sobre a sua vida. Toda sorte de bênção sobre a sua vida.
Amém? Você recebe isso da parte do Senhor? Que o Senhor te abençoe mesmo. Que o Senhor, prospere seu lar, sua casa, sua vida. E onde você colocar as suas mãos, seja abençoado em nome de Jesus. E é isso que nós vamos adorar nesta hora. Então venha com alegria, celebrando ao Rei dos Reis. Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. E sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. E sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar neste momento pelos dízimos, ofertas. Eu queria que você que tem algum pedido para essa semana, se você quer colocar diante do altar do Senhor, vem aqui rapidamente. Nós vamos estar orando nesse momento também. Vou estar pedindo a Lissane para estar fazendo essa oração. Então, se você quer uma resposta do Senhor, seja para essa semana, ou quer colocar algo diante do Senhor, venha, enquanto nós vamos estar orando pelos dízimos e pelas ofertas e pela sua vida também. Alguém? Não há? Então vamos orar. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, por estarmos na Tua casa, sentindo a Tua presença. Obrigado porque temos a liberdade para Te louvar, cantar louvores ao Teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós não cansamos de Te adorar, de Te bendizer.
e nós queremos entregar o nosso melhor louvor ao Senhor. Recebe também, Pai, as ofertas, os dízimos, aquilo que foi entregue, depositado neste altar, mas principalmente, ó Deus, o nosso coração, a nossa vida, ó Deus, os nossos anseios, os nossos temores. Colocamos a nossa semana nas tuas mãos e pedimos a tua bênção, a tua providência, a tua intervenção na vida de cada lar representado aqui nesta noite. Estenda as tuas mãos poderosas sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre os nossos corações. Nós confiamos no Senhor, que tudo está nas tuas mãos. O Senhor tem o domínio de todas as coisas. Nos ensina a depender de ti cada dia. Obrigado pela tua provisão, pela tua providência. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a nossa dependência por ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de ouvirmos a palavra, nós vamos estar louvando ao Senhor. Vou pedir a Nilceia para estar soltando aí para a gente. Preparando para um novo tempo. Deus está me ensinando a viver para Ele cada momento, e a tribulação só produz em mim paciência. E a solidão nunca vai me roubar a certeza da sua presença. Deus está me ensinando a viver. Deus está me ensinando a sonhar. Deus está me preparando para ver todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer. Deus está me ensinando a amar. E enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está no dilúvio, no êxodo, na prisão, na pobreza, na escassez e na seca do sertão, no calor, no deserto, no mar que foi aberto, naquele projeto que nunca deu certo, nos enlutados que choram seus mortos, nos escombros de um terremoto, nas ruínas de um muro caído, no choro da mãe que perdeu o seu filho querido, nos gritos de pavor, no silêncio da dor, nos currais dos palácios, nos hinos de louvor, nas covas dos leões, na morte de cruz, nas gotas de sangue que verteu Jesus, nas tribulações e nas perseguições, nas notas de muitas e muitas e muitas e muitas canções, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar. Deus está me ensinando a dizer.
está me ensinando a adorar. Graça e paz, meus irmãos, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor. Um privilégio podermos estar na casa do nosso Deus. E meus irmãos, início de outono, nunca vi um outono tão pontual assim, né? Ó, barulhinho da chuva aí. Nunca vi um outono tão pontual. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu olhei logo para fora e falei com a Liz, né? Falei, olha, esse ano realmente o outono está bastante pontual. Mas nós já estávamos com saudade desse tempo, né? Um tempo mais ameno, um tempo um pouco menos caloroso, né? Como a gente estava vivendo aí, esbaforido nesses últimos dias. Apesar que ainda está um calor bastante forte. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17. Quero saudar também nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor. 2 Coríntios 4, versículo 17. Essa reflexão para aqueles que nos visitam, nós estamos trabalhando esse livro aqui, Uma Vida com Propósitos. Nós estamos caminhando em uma jornada aí de 40 dias de propósitos. Nós acabamos agora, nessa última semana, a nossa jornada de 40 dias de propósitos, mas aqui no culto também nós estamos em 20 semanas meditando, né, nesse livro, meditando a cada dia em um propósito do Senhor para as nossas vidas. E a nossa reflexão de hoje tem tudo o que ver com esse louvor que nós acabamos de ouvir, que é transformado pela provação. Transformado pela prova, né? 2 Coríntios 4, 17 nos diz: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém? Transformado pela provação. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de estar na sua casa nessa noite, diante da palavra do Senhor. Nós que estamos, ó Deus, nessa jornada, aprendendo com o Senhor a cada dia, a cada encontro, um pouco mais dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Que assim como o Senhor tem feito nos últimos dias, nas últimas semanas, nessa noite não seja diferente, mas que o Senhor esteja falando a nós, tratando em nós aquilo que necessita ser tratado, que o Senhor esteja consertando em nós aquilo que está quebrado. E nós te pedimos aqui nessa noite, ó Pai, antes de nós ouvirmos a sua palavra, que o Senhor esteja fortalecendo aqueles que estão fracos, que o Senhor esteja animando aqueles que estão tristes, aqueles que estão desanimados, que o Senhor esteja enchendo de fé aqueles que talvez estão um pouco desesperançosos com os dias presentes, e que o Espírito Santo do Senhor seja aquele que fale ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Transformado pela provação. Os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu acredito, meus irmãos, que é um pouco difícil falar com vocês nessa noite, porque aqui ninguém tem problema, não é verdade? Falar de problema para um público que não enfrenta problemas é sempre um desafio. Mas é óbvio, né, que nós temos os nossos problemas. Quem não tem problemas? Quem não passa por suas dificuldades? Quem não passa pela provação?
Não é incomum a gente ouvir alguém dizendo: olha, estou passando uma prova, né? Ora por mim, porque eu estou na prova, Ana, né? Estou passando uma prova. É muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa. Mas por quê? Por que nós vivemos tantos problemas? Não é? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente começa ali pelo Velho Testamento, a gente vê os discípulos, depois os profetas, depois no Novo Testamento os discípulos e apóstolos, e toda essa galera foi uma gente extremamente firme com o Senhor, eram cristãos, eram crentes, era gente de fé, mas todos eles passaram por muitos problemas. Era uma luta aqui, uma luta aqui, uma luta ali, uma dificuldade aqui, uma dificuldade lá, uma batalha aqui, uma batalha ali, e com a gente não parece ser diferente não. A gente tem as nossas lutas diárias, a gente tem as nossas lutas do momento. Talvez enquanto eu falo com você hoje, você teve as suas lutas, as lutinhas do dia, né? São os problemas do dia, os desafios do dia, mas você tem aquelas lutonas também, aqueles problemas grandes que estão te afligindo nesse tempo, né? Talvez um problema na família, um problema na saúde, um problema em casa, um problema no trabalho. Mas nós vamos meditar sobre transformado pela provação. Por que vivemos tantos problemas? Meus irmãos, a grande verdade é que quando nós olhamos para os problemas na perspectiva de uma vida com propósitos, nós entendemos que, eu não estou dizendo para você que Deus te envia problemas, às vezes Ele até pode enviar uma ou outra coisa como provação. Os problemas, eles são fruto da vida, o mundo está afundado em pecados, são tantas coisas, temos o livre-arbítrio e tudo mais, são circunstâncias que acontecem e os problemas estão aí, eles existem. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele utiliza os problemas, as circunstâncias, para fazer algumas obras específicas na nossa vida. Até os problemas que nós enfrentamos, eles têm um propósito no nosso caminho. Entre eles, Deus, Ele deseja aperfeiçoar o nosso caráter. Na verdade, meus irmãos, Deus, Ele se utiliza das circunstâncias para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Deus, Ele nos torna semelhantes a Cristo de duas maneiras: primeiro, pela palavra, pela Bíblia; segundo, pelas adversidades. E muitas vezes Deus, Ele utiliza mais as adversidades do que a própria Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes eu não estou em contato com a Bíblia 24 horas por dia. Ninguém acorda e começa a ler de manhã e lê da manhã até a hora de dormir, entende? Aquilo que você lê fica no seu coração e na sua mente, como Davi diz, que guardava a palavra no seu coração. Mas as circunstâncias do dia, com essas você está em contato o tempo todo. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, as circunstâncias nos rodeiam, e Deus, Ele utiliza essas circunstâncias para nos tratar, para nos trabalhar, claro, baseado em tudo aquilo que nós aprendemos na própria palavra do Senhor. Jesus, Ele nos alertou que nós teríamos aflições nesse mundo. Meus irmãos, ninguém está imune à dor, ninguém está imune ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida inteira sem passar por alguns problemas. A verdade é que a vida é uma série de problemas. Você já pensou a sua vida sem problemas? Sem problema nenhum, não é? Seria algo talvez muito bom, não é? Seria algo gostoso, não sei, talvez nem seja, mas na nossa mente talvez seria legal eu levar a vida assim, poxa, maravilhosamente bem todo dia, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Já pensou você viver um ano inteiro sem ter nenhum problema na sua vida? Não sei. Mas a grande verdade é que isso não existe, isso é uma utopia. A nossa vida é repleta de problemas. Deus, Ele utiliza os problemas para moldar o nosso caráter. Mas Deus, Ele também utiliza os problemas para nos aproximar mais dele mesmo. Essa é uma grande
realidade. Deus, ele utiliza os problemas para te trazer para perto dele. A palavra de Deus, ela nos diz no Salmo 34, no versículo 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, ele resgata aqueles que possuem um espírito abatido. E abatido por quê? Abatido pelos problemas, pelas dificuldades. E olha, é durante os períodos de sofrimento que nós realizamos as nossas orações mais sinceras. Vai dizer que não? Como anda a sua vida de oração? Às vezes a gente entra em uma vida de oração extremamente mecânica, uma vida mecânica de oração. Você acorda, você faz uma oração, no dia seguinte você acorda, você faz a mesma oração, e ao longo aí de um ano, se você percebe, todo dia você faz uma oração extremamente parecida, extremamente mecânica, você fala as mesmas coisas, não chega a ser um relacionamento profundo com o Senhor, mas se torna mais um mantra religioso, uma experiência religiosa. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, quando chega aquele probleminha gostoso, aquele probleminha gostosinho, você se aproxima do Senhor com profundidade. Não é incomum, depois eu estou até com um estudo para trazer para vocês depois. Muita gente mesmo me pergunta: pastor, às vezes eu oro deitado, tem problema? Não tem problema você orar deitado, né? Eu estou com um estudo muito legal para trazer para vocês, de como os discípulos, profetas e apóstolos oraram. Teve uns que oraram em pé, outros deitados, né? Tem de todo jeito. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: no seu dia a dia, quando está tudo bem, às vezes você está cansado, né, das coisas do dia, mas está tudo bem, você não está com problema. Isso é só mesmo o dia cansativo. Você vai orar, você deita, você ora deitadão: Senhor, muito obrigado por esse dia, pelo seu cuidado, pela sua proteção, em nome de... e dorme, e vai embora. Quando você percebe, você já dormiu orando. Mas quando chega aquele probleminha dos bons, né? Você não ora deitado, você ajoelha, você clama, você chora, você realmente se debruça diante do Senhor, e ora, e clama, e chora, porque, meus irmãos, realmente os problemas, ele nos atraem para próximo do Senhor, de uma maneira que, quando tudo está bem, as coisas não acontecem dessa maneira. Existe uma menina chamada Johnny Tada, e ela é tetraplégica. Ela é uma atleta, né? Ela era uma atleta e ela acabou ficando tetraplégica. E ela dizia assim que quando tudo vai bem, quando a vida é um mar de rosas, você conhece a Deus, você fala sobre Deus, você sabe quem Ele é. Mas quando você entra em um problema gigantesco, como esse que ela viveu, a tetraplegia, não é? Você passa a conhecer o Senhor na intimidade, porque você se entrega a Ele de um modo como você normalmente você não se entrega. E em meio aos problemas, às vezes nós chegamos a ser tentados a pensar que Deus não nos ama. Porque Deus ele permite tantos problemas virem sobre a minha vida? Porque será que o Senhor não está me vendo? Aonde Deus está que Ele não está vendo as coisas que estão acontecendo comigo? Mas, meus irmãos, quando nós estamos passando pelos problemas, às vezes nós pensamos que os nossos problemas são os maiores problemas do mundo, não é? Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que não é por aí. Deus, ele poderia muito bem ter livrado José da prisão. Ele livrou naquele momento que José foi preso imediatamente, quando ele orava, clamava: por que eu estou aqui? Não, ele não fez isso. Quando nós olhamos para a palavra, Daniel na cova dos leões, ele teve que dormir ali, né,
de uma madrugada para o outro dia. Ele não poderia já bater ali na cova e Deus fazer um milagre e tirar ele dali? Mas Deus não fez isso, ele permitiu que ele dormisse naquela cova. Da mesma maneira, Jeremias é lançado dentro de um poço cheio de lamas, e ele poderia simplesmente bater ali e já ser transladado, como nós vemos acontecer no Novo Testamento. Mas isso acontece? Isso não acontece. Deus permite que Jeremias fique um tempo dentro daquele poço de lama. O mesmo acontece com Paulo. Paulo, ele passa por 3 naufrágios. Há teólogos que dizem que pode haver um quarto em algum texto perdido por aí. Nós não sabemos, mas Deus não poderia ter livrado Paulo de todos esses naufrágios? Se eu fosse Paulo, não andava de barco nunca mais na minha vida, não é? Nós poderíamos dizer que Deus, ele poderia ter livrado os hebreus, os jovens hebreus, daquela fornalha no momento em que antes deles entrarem, mas não, o Senhor permite que eles entrem, não é? Por que Deus, ele permite tanta coisa ruim acontecendo com pessoas que o amavam, com gente crente, com gente que acreditava nele, que confiava nele? Meus irmãos, Deus, ele permitiu esses problemas, porque em decorrência deles, todas essas pessoas que eu citei, muitas outras, elas se aproximaram do Senhor 1000 vezes mais. E nessa aproximação profunda, eles geraram uma intimidade com Deus tão grande, que foi possível eles viverem coisas tremendas, coisas extraordinárias, que se Deus tivesse os livrado logo no começo, talvez eles não teriam vivido. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9, nos diz assim: sentimos que estávamos condenados à morte, e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Paulo, ele está dizendo, meus irmãos, à igreja de Corinto, que eles passaram por muitos problemas, e que diante dos problemas eles se viram fracos demais para administrar os problemas com suas próprias forças, com seus próprios recursos. Mas é interessante Paulo, ele dizer: olha, mas foi bom viver aqueles problemas, pois como nós tivemos que passar por eles, à medida que passamos por eles, nós nos tornamos extremamente mais próximos do Senhor. O Senhor, ele usa os problemas para o nosso bem. E eu volto a dizer, meus irmãos, presta atenção, guarda isso. Eu não estou dizendo para você que todo problema que você vive, o Senhor envia para você. Pode até ser que uma ou outra coisa Ele envia na forma de provação, mas eu estou dizendo para você que Ele pega o dia mau, Ele aproveita as circunstâncias ruins que muitas vezes nós vivemos, e Ele converte o mal em bem. É disso que eu estou falando. E quando eu penso em problemas, eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Romanos 8. Não tem como não pensar nesse texto. Agora eu não vou usar a tradução à mensagem, vou usar a NVI, é um pouco mais parecida da sua tradução. Quando eu penso em problemas, eu me lembro do que diz em Romanos 8, versículos 28 e 29. Vamos ler juntos? Romanos 8, 28 e 29. É aquele famoso texto, mais que vencedores, não é? Mas o que ele diz? Todos acharam? Amém? Sabemos que Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Guarda isso, pois isso é o mais importante, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas ou mais interpretada de forma equivocada, porque
Porque quando as pessoas leem esse texto, e a minha Bíblia, por exemplo, traz título, elas leem ali mais do que vencedores, elas dizem assim: olha, no mundo eu não vou ter problema. Se eu servir a Cristo, se eu andar com Deus, os problemas eles irão acabar. E não é isso que o texto diz. O texto não está nos prometendo em momento algum que os problemas eles não existirão mais, e muito menos que as coisas terminarão da forma que eu quero. Muitas vezes as coisas terminam diferente da forma que eu quero. Nós precisamos analisar esse texto parte a parte para compreendermos inteiramente o que o Senhor deseja nos falar através dele. E em primeiro lugar, nessa noite, nós iniciamos o texto no versículo 28 com uma afirmação, aonde o apóstolo ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, sabemos. Isso aqui é uma certeza. A nossa esperança nos tempos difíceis, ela não está baseada, não está fundamentada em algo místico, em algo supersticioso, mas diante da provação ou dentro da provação, a tranquilidade toma o meu coração, pois eu tenho uma certeza, uma sabedoria, eu sei que Deus age dentro da provação. Deus ele tem pleno controle de todas as coisas. E a gente fala muito sobre isso, não é verdade? Às vezes alguém vem nos contar as suas tragédias. Eu estou passando isso, estou passando aquilo. E a gente já responde no automático, vai dizer que não. Deus no controle, seu Gessi. Deus no controle. Aí a Ana vem me contar os problemas dela, eu falo: Deus no controle, Ana. A gente já tem essa resposta um pouco no automático, não é? Alguém vem nos falar alguma coisa, você não sabe muito bem como responder, você diz: vou orar por você. Deus no controle. Mas a grande verdade é que muitas vezes a gente pensa nisso de uma forma muito religiosa ou de uma forma muito superficial, porque quando o problema chega de fato na nossa vida, porque quando o problema está na vida do outro, tranquilo, Deus no controle, mas quando o problema ele chega na nossa vida, a gente esquece disso completamente, a gente fala: meu Deus, o que vai ser de mim? Ai de mim que vou perecendo. Mas, meus irmãos, Paulo ele está falando de uma certeza. Olha, no meio dos problemas, sabemos, temos uma certeza, não é uma dúvida, não é algo supersticioso, talvez Deus haja, não, nós sabemos que Ele está comigo em meio aos problemas. É como aquela velha historinha. Hoje eu trouxe algumas ilustrações aqui, são tudo ilustrações que você conhece, porque realmente é das antigas, tudo coisa lá do tempo do Billy Graham, né? Então todo mundo conhece. Mas é como aquela antiga história que o Billy Graham contava, do avião que ia levantar voo, e estava todo mundo ali um pouco estressado com a questão daquele avião levantar em meio a um dia de chuva, né, um dia de tempestade, e está o menininho ali tranquilo, enquanto todo mundo está ansioso e nervoso. E alguém pergunta aquele garotinho: olha, você não está ansioso porque esse avião vai levantar aí no meio da chuva, um dia difícil? E ele diz: eu não, o meu pai é o piloto desse avião. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, quem de fato está no controle da nossa vida. A gente fala que Deus está no controle, mas na hora que o bicho pega, a gente esquece. Nós não nos lembramos, nós nos desesperamos. Nós cantamos e muito que se Deus fizer Ele é Deus, que se Ele não fizer Ele é Deus, mas vai Ele não fazer não para ver, né? Estou no culto, estou cantando, estou chorando, se Deus fizer Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus. E aí eu estou ali no meio do problema e Deus não faz alguma coisa que eu peço. Como ousa? A Mulher Maravilha que fala assim, né? Como ousa? Meus irmãos, precisamos saber que Deus está no controle. Mas o texto continua. Sabemos o quê? Sabemos em segundo lugar que Deus age. Diz aí o texto: sabemos que Deus
age. Ou seja, há um grande projetista por trás de todas as coisas. Eu tinha pedido para o pessoal do louvor cantar uma música, não dá para a gente cantar, porque ela é um pouquinho difícil. Mas a música ela chama exatamente Projeto no Deserto. E o pastor Rick Warren, ele fala exatamente isso. Deus, ele é um projetista. No meio das crises, no meio dos problemas, no meio das adversidades, Deus, ele designa projetos para a nossa vida, no meio dos desertos, no meio dos problemas, no meio das dificuldades. Há um projeto por trás de tudo. Na nossa vida, as coisas não são o resultado do acaso, as coisas não são o resultado do destino, as coisas não são o resultado da sorte, mas existe um plano principal que rege a nossa vida, a qual nós chamamos história de Deus. Deus tem uma história para a vida da Fatinha, Deus tem uma história para a vida da Maiara, uma história para a vida do seu Aníbal, uma história para a vida da Amanda, uma história para a vida do Godinho, uma história para a vida da Ariane, uma história para a vida do Expedito, para mim, para você. Nós precisamos parar de pensar que as coisas acontecem por acaso, como se Deus ele não estivesse prestando atenção nas coisas. O nome disso é uma heresia terrível que existe, que se chama deísmo, que diz que Deus ele criou todas as coisas e largou para lá. Deus não larga nada para lá. Deus ele é um Deus de projetos, e aquilo que ele inicia, ele termina. Quem está acostumado a largar as coisas para lá somos nós. Deus não larga nada para lá. Ele começou o plano da humanidade. Nós lemos o texto agora há pouco. O texto dizia que Cristo é para ser o primeiro de muitos irmãos, ou seja, eu, você somos feitos para sermos iguais a Cristo. Cristo é o primeiro Filho de Deus. Nós, baseados em Cristo, seremos como Ele. Esse é o maior propósito de Deus. Eu vou falar mais disso no final. Mas esse é o maior propósito do Senhor. Sermos semelhantes a Cristo. Então o Senhor ele não faz nada sem propósito, Ele fez o homem para isso. E diz o texto que de fato Ele nos fez semelhante a Cristo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele nos fez semelhantes. O pecado vem e destitui essa semelhança, estraga essa semelhança. E será que Deus ele pega e diz assim: lá, eu vou largar o homem para lá então, já que ele estragou, vou largar para lá? Não, Ele próprio vem a esse mundo na imagem do seu Filho para consertar as coisas e terminar aquilo que Ele iniciou. Ele iniciou uma criatura parecida com Ele, e Ele quer que no final dos tempos você e eu sejamos iguais a Ele na glorificação. Ele não larga as coisas para lá, Ele conserta aquilo que foi estragado, mesmo não tendo nada a ver com defeito, Ele conserta. A certeza que devemos ter é a certeza que Deus age. As coisas não acontecem ao acaso. E aí tem aquela outra velha ilustração que fala de um homem que estava passando por muita dificuldade. Dificuldade o quê? Dificuldade financeira. E ele liga para a rádio, pede oração, e abre o coração ali na rádio, fala que precisava de ajuda, e que Deus iria enviar ajuda. E aí diz a historinha, né, que um satanista está ouvindo ali a história do homem na rádio, e ele diz assim: vou pregar uma peça nesse crente, vou comprar uma super cesta básica, vou mandar entregar lá na casa dele, e depois eu vou perguntar para ele: quem te abençoou? E quando ele disser quem te abençoou, eu vou dizer: foi o diabo. Ele era um satanista. E diz a história que assim o homem faz: ele vai e compra uma super cesta básica, manda entregar lá na casa do camarada. O camarada tão somente recebe a cesta básica, coloca dentro de casa, não agradece. E aí o camarada já fica meio cabreiro, ele diz assim: ué, esse homem não vai agradecer? As coisas não vão dar certo, né? Eu vou perguntar, e vou dizer a ele:
você não vai me perguntar quem mandou a cesta? E o homem diz, não quero saber, porque quando Deus manda, teu diabo obedece. Não é? Essa é uma antiga história, mas que fala exatamente disso, não é? Fala exatamente disso. Deus, ele age, meu irmão. Se Deus, ele decide agir, não tem diabo que impeça o agir do Senhor. Porque se Deus, ele quer, até o diabo obedece. Terceiro, continuamos no texto. Nós sabemos, temos uma certeza. Que certeza? A certeza que Deus age. Deus age quando? Em todas as coisas, diz aí o texto. Em todas as coisas. O plano de Deus para a sua vida, e olha, presta atenção nisso, isso é importante, envolve tudo que acontece com você. Deus, ele não se importa com algumas áreas da sua vida, ele se importa com todas as áreas da sua vida. Tudo que acontece com você importa para Deus. E aí a gente começa a viver os problemas, e aí nós vivemos os erros, os pecados, as mágoas, as doenças, as dívidas, os acontecimentos infelizes, o divórcio, a morte de pessoas queridas. E aí a gente começa a pensar, por que tanto problema? É problema em cima de problema. Parece que nós temos uma fila de problema, né? Você já viu aquela fichinha de tirar senha? No SUS tem muito, né? Você tira um papelzinho assim, vem um monte de papelzinho um atrás do outro. É difícil de você partir, né? E vir uma senha só, vem um monte colado uma na outra. Os problemas parecem que são assim, não é? Você puxa a senha ali e vem um monte. O supermercado usa muito também. Vem um monte de problemas, assim, um coladinho no outro. Por que tudo isso acontece? Meus irmãos, por que acontece não é a grande questão. Acontece por vários motivos. O pecado que entrou no mundo, as escolhas erradas que eu faço devido ao meu livre-arbítrio, pode ser uma série de situações. A grande questão é, Deus, ele usa, ou melhor, ele converte até mesmo todos esses problemas que eu citei, de mal em bem. Quer um exemplo disso? Um exemplo pessoal do próprio Cristo. Ele transformou o Calvário em uma bênção. A cruz era uma maldição. A cruz, ela tinha exatamente o símbolo de uma maldição. Presta atenção, porque isso é muito legal. No passado, quem era levado à cruz era um condenado, era alguém amaldiçoado. E aí Cristo, ele é levado àquela cruz. A cruz não era algo desejado. E aí hoje você olha, principalmente, claro, algumas igrejas evangélicas usam, a gente mesmo usa, né? Temos a cruz aqui, mas principalmente o catolicismo usa muito a cruz, né? Em anéis, cordões. E por que nós vemos tantas pessoas, como nós mesmos, usando a cruz aqui? Não é um objeto de maldição, não é um objeto de morte. Quem era levado à cruz não era alguém amaldiçoado. Qual é a lógica de eu pegar um objeto de maldição e imprimir e colocar aqui na frente da igreja, de usarem um cordão, de usarem um brinco e um anel? Meu irmão, é porque Cristo, ele pegou algo terrível, a cruz, um instrumento de maldição, e transformou na maior bênção que a humanidade já viu. A possibilidade de salvação vem pela cruz. Então ele é um perito em pegar coisas ruins e transformar em coisas boas. Hoje não tem ninguém que olhe para uma cruz e tenha um sentimento ruim diante dela, porque nós olhamos para a cruz e lembramos, somos salvos por algo que aconteceu aí. Somos salvos porque algo aconteceu aí nesse objeto. Tudo o que acontece com você tem um significado espiritual e importa para o nosso Deus. O grande problema é que, a grande questão, né, é que tem um problema aqui, um problema ali, um problema aqui, um problema ali, um problema ali. E os problemas normalmente eles são muito amargos no momento em que eles chegam na nossa vida. E o pastor Rick Warren, ele vem dizer para a gente assim, para a gente imaginar os problemas como se eles fossem instrumentos de um bolo.
A Edil está aqui, né? A Edil é a nossa boleira. Eu não conheço ninguém que não goste de um bolo da Edil, né? E o bolo é algo gostoso, é algo saboroso. Tem bolo de todo tipo, tem bolo que tem gosto de sorvete, né? Agora imagina só você pega o ingrediente do bolo e come só o ingrediente. Vou beber esse óleo, vou pegar o óleo, vou beber esse óleo, vou dar uma mordida nesse pedaço de margarina. Ninguém faz isso, né? Seria algo ruim, seria algo indigesto, seria algo que nos faria mal. E o Rick Warren, ele nos fala exatamente sobre isso. Ele fala, olha, quando você pega um bolo e o bolo ainda não está feito, os seus elementos, eles são indigestos. Ninguém vai pegar um ovo cru e vai morder e comer aquele ovo. Ninguém vai pegar a farinha com a mão e vai comer aquela farinha. Ninguém vai fazer isso. Mas quando essas coisas estão unificadas, misturadas e submetidas a um processo que é o forno, ele se torna em algo saboroso, em algo bom, em algo que todo mundo quer. Então Deus, ele pega as adversidades, ele pega os problemas que nós vivemos, e esses problemas são pequenos ingredientes. Ele pega um ingrediente aqui, um ingrediente ali, um ingrediente acolá, que individualmente pode parecer ruim, mas quando o Senhor, ele utiliza todas essas experiências da nossa vida, ele nos leva ao crescimento, à edificação, ele transforma a nossa vida, ele torna coisas desagradáveis em coisas especiais para as nossas vidas. Quarto, para que o Senhor faz isso? Diz o texto que ele faz isso para o bem. Isso não quer dizer que tudo na nossa vida será bom. Ele está dizendo que as coisas ruins são muitas vezes convertidas em bem. E grande parte do que acontece no mundo pode ser caracterizado como algo mal, como algo cruel, mas Deus, ele é especialista em extrair o bem disso. Quer uma prova? José no Egito. Quanto problema que esse camarada passou? Às vezes eu leio a história dele, seja na Bíblia, ou seja lá no gibi, né? Ou seja lá na novela, ou seja lá num desenho. Parece que quando a gente visualiza a imagem, fala um pouco mais com a gente. E você vê José sendo levado à cadeia, José sendo vendido pelos irmãos. São acontecimentos terríveis. Quando você lê, já fala muito com você, mas quando você vê, é pior ainda. Mas o Senhor, ele transforma tudo isso em um bem gigantesco, em um bem para José. Sim, um bem para José também, mas ele pega esses males que José viveu e ele transforma em um bem para José, para a família de José e para o mundo. O mundo foi abençoado por causa de tudo aquilo de mal que aconteceu na vida de José. Mas a grande questão é, José, ele chama a minha atenção, porque José, ele vive muitos e muitos problemas, mas ele não cai no nosso erro, ele não fica lá, ó vida, ó azar, né? Ele não fica. Eu quero dizer para você nessa noite que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos problemas, são maiores do que o nosso sofrimento, e os propósitos do Senhor, eles são maiores até mesmo do que os nossos pecados. É claro que nós temos que lutar contra o nosso pecado. A luta contra o pecado deve ser uma luta diária. Mas se o Senhor dependesse que a gente vencesse o pecado definitivamente, para aí Ele cumprir o seu propósito, o propósito nunca ia se realizar. E é por isso que a palavra nos diz que o Senhor, Ele permanece fiel, mesmo quando somos infiéis, pois Ele não pode negar a si mesmo. O propósito de Deus não depende de algo que nós façamos, mas depende do próprio Deus. Ele quer, Ele vai realizar. Quinto, penúltimo lugar, importantíssimo,
O texto ele continua. O Senhor permite essas coisas para o bem de quem? Presta atenção, hein? Que aqui tem um segredo no texto. Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Ou seja, essa promessa de Deus de que Ele vai converter o mal em bem, de que Ele transforma a maldição em bênção, é uma promessa, é um galardão para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que caminham com o Senhor. Não é uma promessa para o mundo inteiro. Eu não posso não querer nada com Deus e achar que sou merecedor de Deus fazer algo extraordinário na minha vida quando os problemas chegarem. Porque se eu realmente não tenho uma fidelidade ao Senhor, ou se eu não luto para viver uma fidelidade ao Senhor, os problemas eles irão chegar, e muitas vezes nós sabemos que quem levanta os problemas é o adversário. Eles vão me aniquilar. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados. Nós estamos falando de uma bênção perseguidora, que persegue aqueles que amam ao Senhor. Sexto e último lugar, o Senhor transforma todas as coisas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. É uma certeza que eu tenho. E tudo isso acontecerá de que maneira? De acordo com o seu propósito. E aí eu volto um pouquinho lá atrás, no spoiler que eu dei lá atrás, né? Já adiantei um pouco a mensagem. O Senhor, Ele tem muitos propósitos para a nossa vida. Muitos. Nós precisamos conhecer o máximo e tentar viver o máximo. Mas há um propósito em específico que Ele está revelado lá na criação, e Ele está revelado lá em Apocalipse, também no fim de todas as coisas, que é o maior e mais importante propósito do Senhor. Que propósito é esse? O propósito de nos tornar novamente semelhantes ao seu Filho. Porque tudo que nós vemos na palavra tem a ver com isso. A Bíblia é uma história. Ela vem nos contando algo que aconteceu, como algo começou e como algo vai terminar. E ela começa dizendo: façamos o homem à nossa imagem. É o propósito inicial do Senhor. Ele nos fez para isso. E aí o diabo veio estragar isso. E de fato estragou. Mas aí o Senhor envia o seu Filho para consertar isso. E nós vemos lá no final da história em Apocalipse uma certeza, porque é o livro da revelação, que no final de todas as coisas, pela glorificação, o Senhor cumprirá o seu propósito inicial, nos tornar novamente semelhantes a Cristo, o primeiro de muitos irmãos. Amém? Eu não estou dizendo para você que é fácil. Eu estou dizendo para você que esse é o propósito do Senhor. Eu estou dizendo para você que nós somos pedras brutas sendo lapidadas pelo Senhor, e muitas vezes essa lapidação exige algumas marretadas. E o pastor Rick Warren, ele fala um negócio que eu achei muito engraçado quando eu estava lendo a sua reflexão. Ele diz assim: olha, nós somos joias moldadas pelo martelo e pelo cinzel do Senhor, que são as adversidades. Mas quando o martelo não é suficiente, ele diz: o Senhor evolui o martelo para uma marreta. E quando o martelo não é suficiente e a marreta não são suficientes, o Senhor, Ele evolui o martelo e a marreta para uma britadeira, mas que Ele vai nos modelar, nos consertar e nos devolver valor, que é o seu plano inicial, que
é o seu propósito inicial: sermos semelhantes a Cristo Jesus. Transformados pela provação. A provação, ela nos transforma. A grande questão é, ela tem nos transformado para o bem ou para o mal? Qual o propósito do Senhor na provação? Diz uma história que havia um pintor, e esse pintor ele decidiu desenhar um quadro de Jesus com os seus 12 discípulos. Só que ele queria que o quadro fosse um quadro realista. Então ele começa a percorrer a cidade, a procurar modelos, pessoas que lembrassem um pouco os discípulos. Dizem por aí que Pedro é carequinha, né? Então talvez se ele me encontrasse pela rua, baixinho, carequinha, talvez ele ia olhar e ia falar assim: esse narigudo aqui parece Pedro, né? Ia me chamar, não sei. Mas ele faz isso. Ele começa a percorrer a vila e acha pessoas, ele diz: ah, esse aqui parece com Pedro, esse aqui parece com outro discípulo. E ele começa a trazer essas pessoas, e ele começa a pintar o quadro. E ele vai pintando, e ele tem ali composto a maioria dos discípulos. Mas faltava duas pessoas. Faltava Jesus e faltava Judas Iscariotes. E aí ele começa a percorrer a cidade, e ele encontra um homem bonito, gentil, cabeludo, barbão. E ele diz: esse camarada me lembra Jesus, ele me traz uma paz quando eu olho para ele. É um homem que você olha e traz paz. E ele convida o homem para ser Jesus, e ele vai, ele pinta o quadro, e fica muito legal aquele homem ali na figura de Jesus. E o quadro está quase pronto, só falta Judas, falta o Iscariotes. E ele começa a rodar, e todos nós imaginamos Judas de alguma maneira, não é verdade? Como que você imagina Judas? Normalmente a gente imagina Judas um cara meio do mal, né? Não era, mas a gente imagina assim, pelo erro dele, por aquilo que ele fez, pela traição. E esse pintor, ele começa a correr a vila, mas ele não encontra ninguém assim. Na cabeça dele, Judas devia ser alguém que trouxesse um peso meio ruim. Ele não acha ninguém assim. E ele deixa o quadro em aberto. E ele diz: eu só vou terminar esse quadro quando eu encontrar alguém que me lembre Judas, porque ele queria que esse quadro fosse perfeito. Só que passa o primeiro ano nada, o segundo ano nada, o terceiro ano nada. 5 anos depois, ele está passando pela rua, de repente ele vê um camarada ranzinza, carrancudo, esquisito, cabisbaixo, e ele fala: esse é meu Judas. E ele convida o homem para ser o Judas do quadro. E ele vai e pinta o homem, e fica muito legal, fica muito realista. Mas na hora de pagar os modelos, ou o modelo, só faltava ele, aquele Judas vira para ele, aperta a mão dele e agradece, e fala: eu estava precisando muito disso, e eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor me deu essa oportunidade de novo. E o pintor, ele pergunta, ele pensa: de novo? Mas por que eu te dei essa oportunidade de novo? E ele diz: o senhor não lembra de mim? Eu sou o Jesus. Eu fui o Jesus, e agora eu fui o Judas. E ele diz: mas você não me lembra em nada, Jesus, você parece uma outra pessoa. E aí o homem diz, ele diz: olha, eu passei por tanto problema desde que a gente pintou esse quadro. Foram tantos problemas, tantas adversidades, tantas lutas, que me fizeram tanto mal, que a vida se tornou extremamente amarga, extremamente difícil. A vida acabou comigo. E aqui nós concluímos, meus irmãos, o que nós podemos fazer com os nossos problemas. Os problemas, eles nos transformam. Ou eles nos transformam para o bem, ou eles nos transformam para o mal. Mas a grande questão é, os problemas, eles não produzem automaticamente em nós o que é pretendido por Deus.
E aí, nesse processo de vivermos os problemas, algumas pessoas se tornam mais amargas em vez de melhorar, em vez de crescer. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que você deve reagir da forma que Jesus reagiria diante dos problemas, e certamente os problemas te transformarão para melhor. Lembre-se de que o plano de Deus, ele é um plano bom. Ainda que o mal aconteça, o Senhor, ele não quer o nosso mal em si, mas ele aproveita os males que acontecem para nos aperfeiçoar e nos transformar. Exulte e agradeça. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Filipenses 4,4 a Bíblia ainda diz: alegrem-se sempre no Senhor. Mas eu te pergunto para terminar: como se alegrar no dia mau? Como se alegrar quando o problema chega? Como se alegrar quando eu estou passando pelas provações? Não importa o que esteja acontecendo, você precisa se alegrar, pois mesmo em meio aos problemas, você consegue perceber o amor do Senhor, você consegue perceber a atenção do Senhor, você consegue perceber a sabedoria do Senhor sendo derramada sobre sua vida, para você conseguir lidar com algumas situações que são muito difíceis. Você consegue perceber o poder de Deus te guardando no meio de todo mal. Olha José lá no Egito, Deus o guardando em meio a adversidades terríveis. Ele poderia ter sido morto, mas ele não foi. Ele foi guardado por Deus no meio do mal. Você tem que agradecer porque você percebe a fidelidade de Deus. E nós também podemos nos alegrar ao nos lembrar que mesmo dentro do sofrimento, o Senhor está conosco. Amém? Pastor Joel Pereira, ali do Projeto Vida, ele fala uma coisa que mexe muito comigo, que é muito verdadeira. Deus em momento nenhum prometeu para os hebreus que iria livrar os hebreus do deserto. Ele prometeu que ia livrar os hebreus do Egito, mas ele nunca prometeu que ia livrar os hebreus do deserto. Ele prometeu que iria atravessar o deserto junto com aqueles hebreus. Então no dia mau, eu agradeço ao Senhor, pois eu estou dentro do deserto, mas eu não estou sozinho, porque o Senhor, Ele está comigo. Ele está na nuvem me guardando do sol, Ele está na tocha de fogo me guardando da escuridão e do frio. O Senhor é um cuidador. Tiago capítulo 1 versículos 3-4 diz, para nós terminarmos: entendam que os problemas, eles vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança, mas deixem que esse processo continue, até que a perseverança se desenvolva completamente, e vocês descobrirão que se tornaram homens de caráter, maduros de integridade, sem nenhum ponto fraco, porque o Senhor nos fortalece por meio das provações. E eu termino com 2 Coríntios 4,17, como nós começamos, eu termino também: os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, e essa glória, ela pesa muito mais do que todos os problemas que nós enfrentamos. Amém? Aplaudamos ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois somente Deus, unicamente Deus, pode usar coisas como a provação para nos transformar, para nos colocar de pé, para nos fortalecer e edificar a nossa vida. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Senhor? Convido você a ficar de pé nesse momento. Vou chamar o Jefferson aqui para fazer essa oração por nós. Por favor, Jefinho. Para aqueles que nos visitam, não conhecem o Jefinho, nosso seminarista, vai estar orando por nós nesse momento. Graças a Deus, irmãos, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos,
Coloque sua vida diante do Senhor. Talvez os problemas, dificuldades que você esteja enfrentando, talvez você não consiga encontrar a solução. Talvez você, na sua visão natural, você não consiga discernir e achar uma saída. Mas Deus, Ele consegue te dar a solução. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Então comece a pedir a Deus nesse momento que o Senhor te dê direção, que abra a tua visão, que o Senhor comece a mostrar para você o caminho. A palavra do Senhor diz no Salmo 23 que o Senhor nos conduz a águas tranquilas. Ele tem cuidado de nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero orar a Ti, quero clamar a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, por cada pessoa que se encontra aqui nesse momento. Talvez, ó Pai, tenha passado por situações, talvez tenha passado por dilemas e problemas, talvez tenha enfrentado, ó Pai, dias maus e não consegue, ó Pai, encontrar saída. Mas eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, crendo, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, pode todas as coisas, crendo, ó Pai, que o Senhor tem a resposta, ó Deus, para nossas vidas. E a minha oração, Deus, é que o Senhor fale com os Teus filhos nesse momento. Ó Deus, eu creio que o Senhor já tem falado, eu creio que o Senhor já tem dado direção. Ó Deus, em nome de Jesus, abra a visão, abra o entendimento. Ó Deus, que quando eles saírem daqui, chegarem em Tuas casas, ó Deus, todas as dúvidas e questionamentos, ó Deus, o Senhor possa estar trazendo, ó Deus, respostas, em nome de Jesus. Esta é minha oração, ó Deus, pedindo que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, ó Deus, amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos, continue de pé, nós estamos terminando com o último louvor e eu estarei à porta para poder cumprimentar os irmãos. Apenas dando um aviso, nossa cantina está funcionando. Hoje nós temos aí pastel assado, não é? Pastelzinho assado. Deixem um para mim, viu? Uma semana de bênção, de paz a todos. Visitantes, sejam sempre muito bem-vindos ao nosso meio. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui na casa do nosso Senhor. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com
gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Senhor, é assim que nós queremos seguir essa semana, com muito louvor, adorando ao Senhor em todo o tempo, em toda circunstância, crendo que o Senhor está abrindo o mar, abrindo o caminho para que possamos passar a seco, em segurança. Pai, que essa semana seja mesmo uma semana de vitórias, uma semana de respostas dos céus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Pai, nós em nome de Jesus abençoamos o Teu povo nesta noite e pedimos mesmo, Deus, as bênçãos dos altos céus sobre cada lar aqui representado. Leva-nos em paz nesta hora para os nossos lares e que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vá em paz, Deus te abençoe. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar.